Olá, estamos começando mais um Dubai Show aqui na tela da Vale TV. Um prazer estar aqui com vocês, essa incrível TV que a gente consegue falar com os empreendedores locais. E hoje vamos falar de maneira estratégica, vamos trazer um conteúdo para vocês que realmente faz diferença para o empreendedor local. Nós queremos trazer para vocês algo que realmente vai conseguir mudar a trajetória de vocês. E para isso, nós vamos trazer um especialista aqui. Eu tô aqui com uma pessoa que vai trazer realmente um conteúdo muito bom, porque é uma pessoa que passou por grandes empresas, é uma pessoa que trabalha com grandes empresas. A gente tá aqui com alguém que ficou 32 anos no Grupo Herval, alguém que é especialista em gestão com foco em cliente, e que vai trazer realmente como a gente consegue criar processos aqui bem definidos na nossa empresa, e vamos com toda a metodologia. Estamos aqui com o Rogério da Aplos. Rogério, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com você e para a gente trocar ideias aí. Quanto mais a gente troca ideias, a gente vai aprendendo cada vez mais e é essa troca aí que faz a gente crescer. Então, estamos iniciando nossa caminhada para a Apple, como você falou, depois de uma história longa, bonita e de realizações, né? Mas agora eu estou seguindo o meu caminho, seguindo o caminho da empresa, uma empresa que faz parte de um propósito meu, um propósito, tanto de pessoa como profissional. Então é isso que eu quero poder estar transmitindo aqui um pouquinho dessa minha energia em estar criando uma empresa, depois dos 50 anos de idade que eu tenho. Isso é incrível, a gente vê trajetória de grandes empreendedores que começaram, após os 50 anos e tiveram muito resultado, a gente pode falar principalmente do Ray Kroc no McDonald's, por exemplo, que construiu um império depois dessa idade e, poxa, é sensacional a gente poder estar falando com você. A primeira coisa que eu quero definir, com certeza todo mundo de casa está curioso, é sobre o nome. O que significa esse nome? Da onde vem esse nome? A Apple é um nome que surgiu, né, que a gente trabalhou com a nossa agência e se colocou algumas prerrogativas, e a grande prerrogativa é a simplicidade, ser simples, né. E Aplos, vem da origem grega, aplos, que é simples, mas não ser simplista, mas sim tornar, a vida mais simples, tornar a vida das empresas mais simples, falar daquilo que a gente gosta, que é a estratégia, de uma maneira simples, porque isso precisa permear entre todos os níveis, entre todas as pessoas, e que seja um assunto agradável. É simples falar de estratégia. Sensacional, sensacional. Será que é simples mesmo? Porque tem tanto empresário escutando a gente que é complicado para ele desenvolver estratégia. É simples mesmo? É simples, porque quando você fala de estratégia, a gente começa num princípio muito, diríamos assim, que a gente já comentou aqui, que é o propósito. Por que que uma pessoa cria uma empresa? Porque tem um propósito, tem um objetivo. E esse propósito que ele norteia todo um princípio estratégia, ou seja, uma identidade de uma empresa. E a estratégia nada mais é do que essa identidade. O que muitas vezes faz com que as pessoas, acreditem que isso seja algo complexo, pela rigidez que muitas vezes a estratégia é tratada. Mas quando a gente olha para um cenário onde que a estratégia pode ser mais fluida, e como é que ela pode ser mais fluida? É transformando, as pessoas partícipes dessa estratégia. Então eu pego 2, diríamos assim, duas linhas. Quando se fala de estratégia, você pensa em rigidez muito. Mas quando você fala de mercado, você fala de fluidez, ou seja, de agilidade, de movimento, e esse movimento sendo cada vez mais rápido, mais ágil. E como é que uma empresa, ou seja, uma estratégia rígida consegue acompanhar essa velocidade? Então, quando a gente começa a transformar a estratégia muito mais numa questão de identidade, que cria um norte, que cria um objetivo, mas que cria times, que cria pessoas que possam fazer, adaptar essa estratégia, essa velocidade, ouvindo o cliente, trabalhando para o cliente, isso fica mais simples. Por isso que eu digo que é simples falar de estratégia. Legal, legal. Vamos falar sobre o surgimento da empresa. Como é que surgiu a ideia? Como é que surgiu tudo isso? Quando você olha para um cenário de mercado, como eu já falei, você tem o cenário da estratégia, que vamos chamar assim de uma questão muito rígida, que muitas vezes as pessoas pensam, e o mercado a fluidez, né. E aí quando a gente também entende que, quando se fala de criar uma estratégia, se acredita que se para tudo até que essa estratégia seja desenvolvida. E a gente vê muitas empresas que têm sua estratégia definida,
mas ela muitas vezes ela reside dentro de uma gaveta, e ela não permeia dentro da organização. E o que que isso acaba acontecendo? Quando você não segue esse teu princípio, certo? E que não pode ser rígido, você acaba indo para o mercado e você começa a não a se adaptar, mas você começa a copiar o mercado, você começa a ser reativo. Adaptar ao mercado é você ajustar a sua empresa para a necessidade que o mercado tem. Mas, quando você não tem esse princípio da estratégia claro, você começa a olhar para um vizinho, para outro vizinho, para um terceiro vizinho, e quando você, no final do dia, você se olha no espelho, você não se enxerga mais, ou seja, você perdeu a sua identidade. Como eu costumo dizer, se você tem um estilo de se vestir, um estilo de uma camisa, de uma calça, de um sapato. Se você começar a copiar a camisa de um, a calça de outro, o sapato de um terceiro, o que que acaba acontecendo? Você se olha no espelho e diz: "Esse não sou eu". E isso acontece com as empresas quando elas não seguem essa sua identidade, o motivo de existir. E o espelho de uma empresa, eles são os clientes. E aí o cliente te olha e diz o seguinte: "Mas eu não te reconheço mais. Você não é mais diferencial para mim". E quando ele não percebe mais esse diferencial, porque a gente acaba se copiando dos outros, e a gente copia aquilo que é fácil de copiar, e a gente geralmente esbarra no preço, ou seja, por que que eu vou comprar de ti se o outro é mais barato? Por que que eu vou comprar de ti se o preço é igual? Então você entra numa guerra, numa disputa que ninguém ganha, entendeu? Porque o cliente pode dizer assim: "Eu comprei mais barato, mas eu não fui bem servido". O cliente a empresa pode dizer: "Eu vendi, mas eu não ganhei dinheiro". Ou seja, então isso vira um círculo vicioso. E a gente tem que transformar a estratégia num círculo virtuoso, em que envolve o dono da empresa, envolve os colaboradores, os funcionários e o cliente. E não é simplesmente colocar só o cliente ao centro. O cliente é o centro, mas o cliente participe dessa estratégia, ou seja, ele faz parte da elaboração da estratégia. Mas como assim, Rogério? Escutando o cliente, entendendo o cliente, percebendo os movimentos que ele te gera, e aí faz colocar. E aí, para resumir, eu diria assim: a Apro ela é uma grande consultoria de diagnósticos. Sim, por que diagnósticos? Com essa velocidade do mercado, se você não tiver um diagnóstico contínuo, você não consegue perceber essas mudanças. E você não percebendo as mudanças, você acaba sendo reativo e não se adaptando, ou seja, fazendo aquilo que o mercado quer de maneira antecipada. Legal, legal. Vou trazer um personagem aqui fictício para a gente poder criar. Vamos falar com a farmácia do seu Beto. A farmácia do seu Beto. Seu Beto está lá na farmácia dele e ele começa a olhar para o lado, começa a ver o seu São João, ele começa a ver ali as outras, começa a ver várias farmácias ali. E ele começa a ver assim: poxa, o que eu faço para me diferenciar? Como é que eu mudo a minha trajetória? Então, se o seu Beto chegasse até você e falasse assim: me dá um diagnóstico. Como é que funciona esse processo? Como é que o empresário olha para ele mesmo e começa a ter esse diagnóstico para poder chegar e construir algo? O diagnóstico ele é baseado tanto em dados quantitativos, mas nesse teu exemplo eu começaria por dados qualitativos. E seria começar, se seu Beto fosse o fundador, eu diria assim: o que que te fez abrir a farmácia? O que que te levou a fazer? Quando você abriu a farmácia, o que que você quis alcançar? E pode ser que a resposta dele seja ganhar dinheiro. Mas a gente tem que entender que o ganhar dinheiro é uma consequência de um propósito do negócio. É um problema ele te dar essa resposta, ganhar dinheiro? Isso é um Não, problema? não é um problema, porque a gente tem empresas para ganhar dinheiro. Uhum. E ganhar dinheiro é muito bom e ninguém é contra isso. Mas a gente tem que entender como isso chega. Porque quando você olha para o fim e não entende o meio, ou o que te leva a ganhar dinheiro, o que te leva a ganhar dinheiro é o teu propósito. Porque o teu propósito consegue fazer a satisfação do cliente. E aí tem uma frase que eu gosto, não sei se é de minha autoria, mas eu a falo, e não sei então, também quem inventou, né? Ah, o seu Beto criou a empresa, mas quem sustenta a empresa são os clientes satisfeitos. Então, por isso que a visão do seu Beto ou de qualquer outro empresário sempre tem que ser na satisfação do cliente. E é a satisfação do cliente que vai gerar o resultado. Então, nesse caso, o diagnóstico dele começaria muito mais. Porque, como você citou, o seu Beto é uma farmácia local, vamos tangibilizar um pouco melhor, de repente, isso, e ele compete com farmácias que são de âmbito estadual, nacional e assim por diante.
Se ele competir em termos de investimento, ele não vai ter condições de competir. Então pode ser que muitas vezes o diferencial da farmácia do seu Beto seja o próprio seu Beto. Porque o melhor vendedor da tua empresa sempre vai ser o dono. E quando o dono consegue passar essa credibilidade para os seus clientes e principalmente para os seus colaboradores, essa é a receita. Então eu preciso saber qual é o meu diferencial. Então, neste caso, sendo bem objetivo na resposta, eu diria que de repente o grande diferencial da farmácia do seu Beto é o seu Beto. Que não adianta ele ficar olhando para empresas muito maiores que ele e tentar copiar, porque ele não vai conseguir. Esse é o problema da cópia. Quando ele começar a copiar, você citou a São João, tem outras farmácias muito boas e grandes por aí, ele vai perder a identidade do seu Beto da farmácia, que provavelmente é assim que ele é conhecido. Exato. Poxa, que legal. Uma coisa que eu sempre tenho uma dúvida sobre a qualidade. Então, eu queria te perguntar também, e vou envolver um pouco de propósito. Quando a gente fala de diferencial, o propósito é um diferencial, o propósito é o que entra, e aonde que entra o propósito para vocês hoje? O propósito da Apple, ele tem, eu diria o seguinte, quase que romantizando, né? Mas é algo que é extremamente sério e desde o início que se pensou a Apple, esse foi o grande, diríamos assim, o norteador, que é humanizar a estratégia. Por que humanizar a estratégia? Hoje a gente tem mercados virtuais, você pode comprar por telefone, você pode comprar através do seu computador de casa, seu smartphone, compras internacionais e tudo mais. Mas quando a gente olha no final do dia, a relação sempre é entre pessoas. E quando a gente fala pessoas, a gente não pode só classificar um tipo de pessoas. O dono da empresa é uma pessoa, o seu Beto é uma pessoa. Sim. O funcionário, o colaborador dele são pessoas. E os clientes são pessoas. E quando a gente transforma esses propósitos individuais em propósitos coletivos, ou seja, não tira a pessoalidade nem do dono, nem do funcionário, nem do cliente, mas quando a gente consegue atender através da coletividade de propósitos individuais, é isso que a Apple quer trazer. Então a gente trabalha com o pensar, o fazer e o sentir. O pensar é o dono. E não é que as demais pessoas não pensem, mas é ele que dá o propósito. Ele diz, eu quero a minha empresa que seja reconhecida dessa forma, a identidade é essa, eu quero ser conhecido assim. O fazer, que são os colaboradores, e de qualquer nível, gerente, coordenador, supervisor, funcionário que atende cliente, transformam esse propósito, executam esse propósito. Então eles têm o poder de fazer a tangibilidade do pensamento, do querer do dono em transformar. E o sentir é pelo cliente. Ele precisa sentir se esse modelo, se esse propósito está chegando até ele, se atende o desejo dele, se supera ou atende a expectativa dele. Então, quando a gente coloca esses 3 níveis de pessoas, que é o dono, o funcionário e o cliente, e eles, de uma maneira, por isso que eu falo circular, circulando informações entre eles, a comunicação fluida, você consegue chegar num resultado muito melhor. Ou seja, você tira aquela parte rígida da estratégia, que muitas vezes é conhecida como uma pirâmide, e transforma num grande círculo, onde que no meio tem o cliente, mas a gente tem que entender que tem o dono, tem o colaborador e o próprio cliente também no círculo dessa estratégia. E por que círculo? Para andar para frente, fazer circular, fazer andar e ser ágil. Então, o propósito veio muito nesse sentido de humanizar a estratégia, envolver as pessoas na estratégia. Sensacional, sensacional. Bom, tem muita coisa para falar e eu tenho certeza que se você de casa ainda não começou a anotar, esse é o momento. A gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho, fica com a gente que a gente já volta.
Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Voltamos agora do nosso intervalo para poder falar com vocês aqui na tela da Vale TV, esse canal incrível que traz para o empreendedor de todo o Vale dos Sinos novidades toda semana. E se você quer aparecer aqui na Vale TV também, quer estar nesse programa incrível falando com os empreendedores locais, entre em contato com a gente no Instagram da Vale TV Play, também no nosso Instagram, que sempre vai estar aqui no início, no final do programa, para a gente poder conversar. Indiquem convidados, pessoas incríveis para estar aqui contando histórias, estando com a gente em todo esse contexto. Mas, nesse segundo bloco, se você não pegou papel e caneta ainda, é a sua oportunidade para poder aprender tudo sobre estratégia, sobre foco no cliente. E esse é o momento exato. Quero falar muito sobre método agora. E o Rogério vai explicar para a gente. Rogério, conta para a gente como é que é esse método de vocês hoje para poder ajudar o empreendedor que está assistindo a gente a ganhar mais dinheiro, a ter uma estrutura melhor, uma empresa melhor hoje. Bom, para começar a falar do método, eu não posso fugir da simplicidade, né, que é ser simples, e também a questão de ter uma identidade. Então, a identidade do método. E a gente não tem pretensão nenhuma de inventar a roda, de criar algo que nunca ninguém ouviu falar. Mas, como a gente está falando tanto de rodar, de circular, às vezes a gente pode fazer essa roda girar diferente, uma velocidade diferente ou alguma coisa nesse sentido. E uma empresa, ela gira em torno de estratégia, processos e pessoas. E o método justamente pega essa questão, a parte estratégica, que é resgatar a identidade do negócio, da empresa. A questão de processos, que ela olha o que eu vendo e para quem eu vendo. Porque, indiferente do tipo de negócio que você tiver, você pode ter uma indústria, você não produz o produto, você vende o produto, ou seja, a razão de existir da tua empresa sempre ela é vender. E por fim as pessoas, porque as pessoas elas são fundamentais. E aí tem 2 níveis de pessoas que a gente dá uma atenção muito importante, que é a liderança, que a gente chama liderança operacional, e a parte da equipe, que é a equipe operacional. Então, em cima desses 3 pilares que a gente tem construído o nosso método. Aí nós temos uma engrenagem que ela é muito importante. Também são 3, que é a parte de dados, ou seja, ter dados confiáveis para tomada de decisão, um monitoramento constante para ver se aquilo que você está executando atinge o objetivo da identidade, e o terceiro, que a gente não poderia deixar, que é justamente a questão de qualificação, educação, conhecimento, ou seja, treinar pessoas para que elas sempre estejam disponíveis. E o treinar pessoas, ele não se reduz simplesmente à parte de técnica, mas sim tornar pessoas maduras dentro da operação para que elas tenham um poder de autonomia de agir sobre a estratégia. Então, assim, são esses os 3 pilares, junto com essas engrenagens que fazem o método colocar. E aí você pode me dizer assim: "Tá, mas como é que funciona isso?" Hã, não sei se tu tens essa informação, mas nós temos muitas poucas pessoas no mundo que são, ambidestras, Sim. 1% da população mundial. E aí eu vou falar de ambidestria organizacional. Vamos pegar o caso do Seu Beto. Seu Beto não tem como fechar a farmácia
agora eu vou redefinir a minha estratégia, vou me identificar novamente, vou treinar as minhas pessoas e vou fazer. Então a ambidestria ela tem o objetivo de criar um momento do agora e trabalhar para o momento do futuro. Ou seja, você trabalha a questão de eficácia operacional, ou seja, tu trabalha dentro do que você está fazendo e faz isso que você está fazendo, faz bem feito, mesmo que isso não te diferencie muitas vezes no mercado, mas faz bem feito. E nesse processo, tu tens o hoje, tu cria um processo de transição para criar o futuro. Então você não para a operação. E tem uma coisa muito importante quando a gente fala nessa transformação, nessa mudança. Porque como pessoas, ninguém gosta de mudança. Ah, eu gosto de mudança. As pessoas têm uma restrição isso. Mas uma questão fundamental para um ambiente de mudança ocorrer é a segurança. Por isso que se você quiser, vamos chamar assim, dar um cavalo de pau na tua empresa, o risco de tu criar desestabilizar essa parte da segurança, as pessoas começarem a ficar inseguras, as pessoas ficando inseguras, elas não conseguem executar aquilo que precisa. Então a gente diz, tá, mas só 1% das pessoas são ambidestras. Mas uma empresa, ela pode contratar pessoas destras, ela pode contratar pessoas canhotas. O que eu quero dizer com isso? A empresa ela pode criar uma equipe ambidestra. E isso a torna, porque a empresa são as pessoas. E esse ambiente que eu estou te falando, ele reduz o medo, ele cria um ambiente de inovação, certo? E faz uma transição mais suave, ou seja, o momento futuro que tu desenha hoje, um dia vai ser o momento de hoje. E essa visão de futuro ela é constante, ela sempre vai existir, numa velocidade maior ou menor, mas a construção do futuro sempre vai existir. Então tem essa questão do método e também de como eu faço, porque eu não posso parar o meu negócio. É trocar a roda do carro andando. É possível fazer isso então? Poxa, não parar o meu negócio para poder montar de novo, eu tenho que parar em algum momento ou não, eu consigo trocar essa Não, roda? porque você faz justamente nesse momento do hoje, entre o momento do hoje e entre o momento futuro, existe o que a gente chama de um horizonte de transição. E esse horizonte de transição, ele vai É fazendo como se fosse uma estrada, eu penso, você me mostra o caminho que eu tenho que seguir para atingir aquele objetivo que eu tenho, é isso? vamos pegar um exemplo, mais claro, de repente, que fique bom para entender. Uhum. Se eu for dar o cavalo de pau, como eu falei, eu durmo de um jeito e acordo de outro. Gera todo esse ambiente, as pessoas não sabem o que fazer, como fazer, e se eu errar, eu quebro. Eu vou botar meu negócio a fim. A maioria dos empresários tem pouco tiro, pouca munição, se eles não podem errar o tiro, né. Só que se você cria esse momento do hoje, que sustenta a tua empresa, que faz a tua empresa operacionalizar, fazendo bem feito, mas você cria esse período de transição para esse momento futuro, você vai se chamando, o que a gente chama numa administração moderna de experimentos. Ah, Se eu for errar, eu erre rápido, mas eu corrija mais rápido ainda. Ou seja, nesse sentido, você se você errar, você não coloca a empresa em risco, porque você vai ter várias frentes desenhando esse momento do futuro, umas vão dar mais, outras vão dar menos, certo? Mas você não coloca o negócio em risco. E você, nesse período de transição, tem muitas coisas que você planeja para o futuro, porque não existe assim, a partir de agora é o momento do futuro. Não, elas vão entrando de forma natural no teu negócio. Você vai percebendo, deu certo, expande. Não deu certo, corrige ou abandona. legal. E assim você vai trabalhando. E você consegue mensurar o risco que a sua empresa tem nessa mudança, digamos assim, de resgate da estratégia, da resgate da identidade que a gente constrói. Legal. Eu já vi muito empresário, quebrar por pensar só no longo prazo. Não cuidar do curto prazo como deveria, não garantir o hoje e só querer pensar no amanhã. E é uma coisa muito complicada, né, porque se eu não tenho como me manter hoje, se eu não tenho uma empresa que se mantém, como é que eu vou pensar no dia de amanhã? É uma construção bem complicada. Mas, assim, Rogério, uma coisa que eu queria te perguntar muito é, o empresário ele precisa já ter essa visão de futuro? Ele precisa já ter aonde ele quer chegar?
ou vocês constroem com ele, tá dentro do método isso? O empresário abriu uma empresa hoje, o Beto abriu agora aqui a farmácia dele, vamos imaginar que o seu Beto está abrindo a farmácia nova agora. Ele já precisa ter essa visão de futuro clara para poder ter essa construção? Como é que é esse processo? Ele precisa ter uma visão do mercado atual, Uhum. aonde ele está se inserindo, onde é que ele está entrando. Sim. Claro que se ele conseguir criar uma visão de futuro, melhor, mas pense que ele está iniciando agora. E muitas coisas que ele pensou agora é um momento futuro dele. Então os ajustes estão sendo neste momento agora. Ele precisa testar o modelo da farmácia do seu Beto. Se tudo aquilo que ele pensou realmente se valida. E com o passar do tempo, essa necessidade de olhar para frente, porque você parte do princípio, se ele está olhando, abrindo a empresa neste momento, ele fez toda essa construção do futuro com ela ainda fechada. Mas a grande maioria das empresas, elas estão andando, elas estão rodando, elas estão fazendo. Então, se tu pegares, vamos pegar o seu Beto como exemplo, se ele tiver, sei lá, 10 anos de empresa, ele já tem um momento futuro para construir, se ele ainda não o construir. O momento futuro é algo sempre você olhando à frente, porque o cliente muda, as formas de vender mudam, os produtos mudam, as necessidades mudam, as urgências mudam, e assim por diante. Então, é nesse sentido que precisa se colocar. Olhar para frente sem aquela urgência da ação imediata. A urgência da ação imediata não tem estratégia, ela tem cópia. Eu vou copiar alguém, Que eu preciso apagar quase um incêndio, né? vou precisar Então, apagar um incêndio. é muito mais fácil quando eu tenho que apagar um incêndio olhar para o lado o que está dando certo e tentar replicar aqui do que tentar inovar, construir esse processo. Até um ponto, a gente falou sobre dados ali, uma das engrenagens. Quais dados o empresário tem que ter atenção nesse processo? O que ele tem que olhar? Por exemplo, poxa, se eu tivesse que escolher dados para olhar todo dia, quais são os dados que eu deveria olhar para pensar na minha estratégia? A gente chama dados fim e dados meios. Uhum. O que é dado fim? É o último número, tá? Faturamento total, o resultado total e assim por diante. Mas o diagnóstico, ele te dá os indicadores pelos dados meios, ou seja, os indicadores meio. Uma longevidade de cliente, uma recompra de cliente, a quantidade de produtos que esse cliente tem, porque uma das grandes questões quando a gente olha para o portfólio de produtos e para o cliente você olha muito para o que o cliente comprou, mas você deixou de ver o que o cliente poderia comprar além daquilo que ele já comprou com você. Porque o cliente mais rentável que você tem dentro da empresa é seu atual cliente. Muitas vezes, nessa ânsia de gerar uma receita maior, de faturar mais, de precisar fazer resultado, a gente olha muito para uma questão de clientes novos. Mas se nós olharmos, essa renovação de clientes não tem a mesma velocidade da necessidade que tu tens de incrementar a receita. Então, o primeiro passo é você olhar para os seus clientes e ver o que você pode fornecer para eles que você já tem e você ainda não vende. Um segundo passo que a gente pode olhar é o que esse teu cliente compra que você não tem para vender, mas que iria caber no teu portfólio. Você entende que tem duas partes que você, antes de olhar para clientes novos, que é importante, né? Mas você trabalhar a sua base de cliente. Por isso que eu digo assim, uma gestão estratégica com foco no cliente. Seu cliente é meu centro, seu cliente é minha razão de existir, se é ele que me gera o resultado, se ele me perpetua a empresa, é ele que vai me dizer, é ele que eu tenho que medir. Então, se eu tivesse que escolher entre dados, eu não quero olhar muitos dados, olha dados de clientes, o que eles estão comprando, ticket médio, valor médio, entendeu? Quantidade de produtos, quantidade de recompra, tempo que esse cara não está comprando contigo, o que mais eu posso vender que eu não estou vendendo. Então, quando você cria essa dados, a gente fala muito de CRM, mas você está falando de um sistema, você está falando de uma cultura. Essa parte, ela vem de cultura, ou seja, a cultura de se relacionar com o teu cliente. E o teu relacionamento não depende do sistema, ele depende da tua proximidade, de você estar próximo, de você entender, você ir ao encontro.
Então, quando a gente fala o diagnóstico, ele não olha dados finais, ou seja, o total de receita, o total de margem e assim por diante. Ele olha o que constrói o faturamento, o que constrói a margem, porque são nesses pequenos dados que vem a base do diagnóstico. Sensacional, sensacional. Boa. Partindo aqui para o final, queria fazer uma pergunta extremamente importante quando a gente pensa nisso, que muitos empreendedores estão aqui escutando a gente e muita gente está iniciando. Uma empresa que está iniciando agora, ela tem que começar já com uma estratégia, ela tem que começar já com essa visão completa. O que que ela deve olhar nesse início? Se é uma empresa que está iniciando, pode procurar vocês também. Pode, com certeza. E aí a gente tem que falar um pouco de não existe mundo ideal. Se você ficar muito tempo querendo construir um mundo ideal, a empresa ideal, você não abre a empresa. Mas claro que você tem que ter uma base, hã, o teu propósito, o que ela quer entregar, qual é o valor que ela quer entregar para o cliente, como ela quer ser reconhecida e assim por diante. Então, tanto a empresa iniciando ou não, já estando num tempo de mercado diferente do tempo, e só fazendo um pequeno parênteses sobre o método, quando fala identidade do método, ele também traz que o método não é engessado, porque cada empresa é um ser vivo. Cada empresa tem formas diferentes de trabalhar, porque o principal, diríamos, ativo da empresa, que são as pessoas, são a diferença. Então pode ser que a cultura seja diferente, a maturidade seja diferente. E isso que a gente também tem que olhar como empresa. Você está iniciando? Sim, você tem que ter uma boa base, conhecer o mercado, entender o mercado, desenhar o seu público-alvo, entendeu? Mas o principal, indiferente se você está iniciando ou se você já tem a tua empresa, é experimente, se for errar, rápido, e se for corrigir, mais rápido ainda. Porque não existe você sempre acertar e não existe você sempre errar. Então, testa, treina, às vezes é melhor começar pequeno, mas ir crescendo e ir crescendo sustentado. Perfeito. Boa. Geral, onde que as pessoas podem encontrar na rede social? Onde que elas podem te encontrar? Nós temos a rede social que é o Instagram, né? Apple Consultoria, e também tem o LinkedIn, igualmente Apple Consultoria, ou no telefone, não posso passar o telefone aqui, que é 51 997674142, esse número dá direto comigo, eu mesmo atendo os clientes, e a gente está à disposição, a gente está iniciando, somos uma empresa nova, com uma bagagem de experiência bastante robusta, tanto prática quanto acadêmica. Então, assim, nós temos sim partes de teoria, mas nós temos muito mais a parte da prática, de quem já fez. Sensacional, sensacional. Pessoal de casa, muito obrigado por ter acompanhado a gente até o final aqui. Gero, muito obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade. Sensacional. Muito obrigado, Vale TV, por esse espaço incrível para a gente falar com os empreendedores locais. E na próxima semana vamos falar sobre assuntos extremamente importantes. Então fiquem ligados na Vale TV com a programação. Até a próxima.